1 Reis, capítulo 22. Durante os 2 anos que se seguiram, houve paz entre Israel e a Assíria. Contudo, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe questionou aos seus oficiais e servos: Bem sabeis que Ramote-Gileade nos pertence, e nós nada fizemos para tomá-la das mãos do rei da Assíria. E ordenou a Josafá: Queres vir comigo à guerra em Ramote-Gileade? Ao que Josafá respondeu ao rei de Israel: Eis que a batalha será a mesma para mim como para ti, para meu povo como para teu povo, para meus cavalos como para os teus cavalos. No entanto, Josafá sugeriu ao rei de Israel: Rogo-te que antes consultes a palavra do Senhor Yahvé. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400 aproximadamente e lhes consultou: Devo ir atacar Ramote-Gileade ou é melhor deixar de fazê-lo? Diante do que eles responderam: Ataca, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Contudo, Josafá questionou: Porventura não existe aqui nenhum outro profeta servo do Senhor Yahvé, por intermédio de quem possamos conhecer a vontade de Deus? O rei de Israel respondeu a Josafá: Há ainda um profeta pelo qual se pode consultar o Senhor Yahvé, mas eu o odeio, pois jamais profetiza bons presságios a meu respeito, mas sempre tragédia. Ao que prontamente Josafá replicou: Não fale deste modo, ó rei. Então o rei de Israel mandou chamar um oficial e ordenou: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados cada um num trono, na praça à entrada do portão de Samaria, e todos os profetas, preocupados em servi-los, profetizavam em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Quenaaná, produziu para si uns chifres de ferro e declarou a Acabe: Assim diz o Senhor: Com esses chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os demais profetas seguiram esses auspícios e profetizaram o mesmo destino. Eles exclamavam: Sobe contra Ramote e Gileade, e triunfarás, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que fora chamar Micaías lhe sugeriu: Os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. Procura, portanto, falar como eles e predizer o sucesso do rei e de sua campanha. Entretanto, Micaías contestou: Tão certo quanto vive o Senhor Yahvé, juro pelo seu nome, que falarei apenas o que o Senhor Yahvé me ordenar. Quando chegou à presença do rei, este lhe indagou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Ao que prontamente ele lhe respondeu: Ataca, e serás bem-sucedido, porquanto o Senhor Yahvé a entregará nas mãos do rei. Diante disso, o rei lhe questionou: Quantas vezes terei que te fazer jurar que não me falarás senão a verdade em nome do Senhor? Então o profeta declarou: Vi todo Israel disperso por muitas colinas como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor Yahvé: Estes não têm senhor. Volte cada um em paz para sua casa. E o rei de Israel afirmou a Josafá: Eu não te adiantei que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? E Micaías acrescentou: Ouve a palavra do Senhor Yahvé. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor Yahvé indagou:
Quem enganará Acabe a fim de que ataque Ramote e Gileade e encontre a morte lá? E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriam ideias diferentes. Até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor Yahvé e declarou: Sou eu que haverei de enganá-lo. E o Senhor Yahvé lhe questionou: De que modo pretendes realizar isso? Ao que ele respondeu: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que o Senhor Yahvé afirmou: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze o que deves fazer. Agora, portanto, o Senhor Yahvé colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. Mas o Senhor Yahvé é quem pronunciou contra ti esta tragédia. Então Zedequias, filho de Kenaaná, deu um tapa no rosto de Micaías e interrogou: De que maneira o espírito do Senhor Yahvé saiu de mim e foi falar contigo? E Micaías replicou: Vê-lo-ás e compreenderás no dia em que tiveres de vaguear de um aposento a outro para te esconderes. O rei então ordenou: Prende Micaías agora mesmo e conduze-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E declarem: Assim fala o rei: lançai este homem na prisão e alimentai-o com uma quantidade mínima de pão e água até que eu retorne, são e salvo da batalha. Contudo, Micaías afirmou: Se voltares são e salvo, é porque o Senhor Yahvé não se expressou pela minha boca. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote de Gileade. O rei de Israel solicitou a Josafá: Vou disfarçar-me para entrar no combate. Mas quanto a ti, veste-te com tuas roupas. O rei de Israel disfarçou-se e ambos partiram para a batalha. O rei de Arã, Síria, deram esta ordem aos seus 32 chefes de carros de guerra: Não atacareis ninguém, seja soldado, seja oficial, senão unicamente o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, comentaram uns com os outros: Vê, é o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. E quando os chefes dos carros militares perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco a esmo e atingiu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. No mesmo instante, o rei ordenou ao condutor do seu carro de batalha: Volta e faze-me sair do combate depressa, pois eu estou gravemente ferido. Mas a batalha se tornou ainda mais violenta naquele dia e tiveram que manter o rei de pé sobre o seu carro diante dos arameus sírios. Mas, ao cair da tarde, ele morreu. O sangue de sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito fúnebre percorreu todo o acampamento. Volte cada um para sua cidade e cada chefe de família para sua terra. O rei está morto. Foi transportado para Samaria e lá sepultado. Lavaram o carro real de guerra e suas armas num açude em Samaria, onde as prostitutas costumavam banhar-se, e vários cães vieram e lamberam o seu sangue, exatamente como a palavra do Senhor Yahvé havia predito. Todas as realizações do rei Acabe e também a descrição do seu palácio decorado com marfim da melhor qualidade e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Acabe adormeceu com seus antepassados e seu filho Acasias sucedeu ao seu trono e reinou no seu lugar. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de governo de Acabe, rei de Israel. Josafá ainda tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e governou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Josafá andou em todos os caminhos de seu pai, Asa. Não se desviou deles,
mas fez o que era reto perante o Senhor Yahvé. Contudo, não destruiu os altares idólatras, e o povo seguiu oferecendo sacrifícios pagãos e a queimar incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Os demais feitos de Josafá e o poder que demonstrou e os atos de bravura nos tempos de guerra estão todos escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Ele também expulsou da terra o restante dos sodomitas, prostitutos e prostitutas cultuais, que serviam nos altares pagãos e haviam restado depois do reinado de seu pai Asa. Ora, neste tempo não havia rei em Edom, mas sim um vice-rei era nomeado para assumir o governo local. Josafá mandou construir navios de Tarsis, uma frota de embarcações mercantes, a fim de buscar ouro em Ofir, porém jamais o trouxeram, porquanto eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquele tempo, Acasias, filho de Acabe, fez a seguinte oferta a Josafá: os meus marinheiros estão à tua disposição para cooperar e navegar com os teus. Contudo, Josafá preferiu não aceitar tal ajuda. Josafá descansou com os seus pais e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu antecessor, e seu filho Jeorão assumiu o reino em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Ele praticou o que é reprovável diante do Senhor Yahvé, porque andou segundo os maus exemplos de seu pai, como nos caminhos pagãos de sua mãe, conforme as atitudes erradas de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Dedicou o seu culto a Baal e o serviu, provocando deste modo a ira do Senhor Yahvé, o Deus de Israel, como seu pai havia procedido.